Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre In Shun. Na vez anterior, terminei de explicar sobre a verdade da cessação e hoje falarei sobre a verdade do sendeiro, a quarta nobre verdade. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4. A verdade do sendeiro, stanza 79. Capaz de fazer cessar o sofrimento e o acúmulo é apenas o sendeiro do veículo único. Os 3 estudos do nobre sendeiro óctuplo são capazes de levar ao nirvana. Quando as causas do sofrimento ou acúmulo são eliminadas, o grande sofrimento do nascimento e morte, de agora em diante, também findará, obtendo-se a grande liberação do nirvana. No entanto, desde o tempo sem começo, sofrimento e acúmulo perduram incessantemente. E se não se praticar o caminho ou os métodos para corrigi-los, não findarão automaticamente. É por isso que é necessário explicar desde a verdade do sofrimento até a verdade do sendeiro. E o sendeiro é exatamente a essência da prática dos discípulos do Buda. É tal como estar enfermo e consultar um médico, com o objetivo principal de obter a medicação ou remédio. Quais são os sendeiros capazes de fazer cessar o sofrimento e o acúmulo? Embora as disposições dos seres sejam diferentes, há seres de disposição aguçada ou obtusa, há Shravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas. Conforme a situação, o Buda também ensinou métodos um tanto quanto diferentes, mas o método que é realmente capaz de transcender o nascimento e morte é apenas o sendeiro do veículo único. E também pode-se dizer que só há um veículo, um sendeiro. Veículo é algo capaz de transportar pessoas e coisas, objetos, animais, etc., de um lugar a outro. Os métodos ensinados pelo Buda são capazes de resgatar os seres do ciclo de nascimento e morte e conduzi-los até o estado definitivo da liberação. E é por isso que método também é chamado de veículo. Da mesma forma, sendeiro é um caminho que vai de um lugar a outro, e para chegar ao destino é imprescindível passar por ele. Por isso, os métodos para a prática também são chamados de sendeiro. Sabemos que todos os seres sencientes estão no mesmo ciclo de nascimento e morte, e que as raízes do nascimento e morte são as mesmas, ilusão e apego. Se a essência do sofrimento e do acúmulo é a mesma, então, como poderiam existir métodos diferentes para transcender o sofrimento do nascimento e morte? É por isso que nos Agama Sutras, o Buda proclamou com clareza o Dharma do veículo único, isto é, o sendeiro único para sair do ciclo de nascimento e morte. E também os 3 veículos sentam-se juntos no trono da liberação. A prática do sendeiro, os 3 estudos interligados ao nobre sendeiro óctuplo. O Dharma do veículo único que transcende o nascimento e morte, também chamado de Dharma não dual ou da não dualidade, em relação à realização da verdade, não é dual e indiferenciável. Os 3 veículos adentram juntos a natureza única dos fenômenos. Em relação aos métodos do cultivo da prática, o Dharma do veículo único é idêntico. Para se adaptar às diferentes disposições dos seres, o Buda disse que existem diversos métodos, mas além da orientação através dos meios hábeis, quando se trata da essência do sendeiro que transcende o nascimento e morte, realmente não há diferenças. Em resumo, todos os métodos não vão além dos 3 estudos. Estudo significa aprendizado. Não é apenas um conhecimento teórico.
Os 3 estudos que devem ser denominados de 3 estudos fortalecidos são o estudo fortalecido da disciplina, o estudo fortalecido da mente, concentração, e o estudo fortalecido da sabedoria. Fortalecer significa ter força, poder ser a causa e o apoio um do outro. Porque os 3 estudos possuem uma relação mútua de apoio e de causalidade, estes são o currículo imprescindível para aqueles que buscam a liberação. Certamente não há como alcançar a concentração sem praticar a disciplina, ou alcançar a sabedoria sem praticar a concentração, ou ainda ser capaz de obter a liberação sem praticar a sabedoria. No entanto, quando o Buda estava explicando sobre a verdade do sendeiro, a forma mais frequente que ele usava para categorizar o conteúdo era o correto sendeiro óctuplo. Correto sendeiro óctuplo deve ser denominado de nobre sendeiro óctuplo ou nobre sendeiro de 8 ramificações. Estes são os sendeiros corretos para se tornar um nobre. Nestes, há 8 componentes imprescindíveis que são visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O nobre sendeiro óctuplo é exatamente os 3 estudos, ou seja, visão correta, pensamento correto, são o estudo da sabedoria. Fala correta, ação correta e meio de vida correto são o estudo da disciplina. Atenção correta e concentração correta são o estudo da concentração. O esforço correto está plenamente vinculado aos 3 estudos. Estas 8 ramificações do nobre sendeiro são os 3 estudos e também são o veículo único. O Buda disse a Subhadra: os não-budistas não possuem o nobre sendeiro óctuplo, por isso não possuem as fruições dos nobres e nem possuem a liberação. No meu Buda Dharma há o nobre sendeiro óctuplo, e por isso há as fruições dos nobres e há liberação. Assim, podemos ver que o nobre sendeiro óctuplo é o único método capaz de levar ao Nirvana. No Sutra Lankavatara do Mahayana também é dito assim: há apenas um grande veículo, a refrescância das 8 ramificações do sendeiro. Hoje falei sobre a verdade do sendeiro. Na próxima vez vou aprofundar neste assunto, explicando sobre os 3 estudos. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.